Ah, acho que começou. Boa. Pode. Tá, compartilhar aqui. Tá compartilhado ainda. Top. Tá certo, tô vendo aqui. Então, pessoal, tudo bem? O último lab aqui, lab 4 agora, de Organização e Arquitetura de Computadores. A gente é da turma 4, somos o grupo 3. Meu nome é Matheus La Rosa, esse aí é o Pedro Dantas, né? E segundo semestre de 2025, né? E aí, começando o lab 4, aqui, opa, esse não, esse aqui, que é o de pipeline. Mesma história de sempre, implementar o processador, só que agora é pipeline com as instruções. E aí a gente vai reaproveitar os que a gente fez no uniciclo, né? E fazer algumas alterações que praticamente são esses registradores intermediários aqui. E a primeira questão é justamente isso, né? Acrescentar os registradores intermediários. Então, abrindo o Quartz aqui, esse ficou o nosso programa. Aqui são esses aqui, ó, blocos como ULA, geradores de imediatos, bloco controlador que a gente fez. Isso aqui é tudo do uniciclo, é tudo igual. E aí a única modificação que a gente fez foi no próprio arquivo de pipeline, né, que era um dos arquivos que já veio fornecido, só que a gente alterou. E aí é a mesma história de sempre, né? Primeiro declara os fios, e aí a gente fez a declaração de fios aqui em relação a cada um dos estágios, né? E F, D, se vocês olharem nessa imagem aqui, que tá bem bonitinha, estágio F aqui no canto, estágio D aqui no meio, depois é X de execução, memória e write back, né? E aí a gente instanciou os fios dessa forma, no estágio F e D, é X, memória e write back, aqui embaixo. Aí aqui tem a lógica de atualização do PC, e aí já tem essa seção de memórias, que se eu não me engano esse aqui já tinha no arquivo original, a gente só mudou de lugar. E aí o registrador pipeline, esse aqui IFD, que seria o primeiro registrador, que é esse aqui, o intermediário, a gente escreveu ele aqui, né? A lógica dele está aqui. Aí depois vai para o estágio ID, que é esse estágio aqui no meio. E aqui a gente vai instanciar o bloco de controle, né, o controlador principal, os registradores e o gerador de imediatos. A gente deixou nessa ordem, ó, bloco de controle, registradores, gerador de imediatos, tudo a gente botou aqui para ficar mais visual, né? A gente está seguindo a ordem da instrução, né? A gente está nessa etapa, está instanciado aqui. Tem aqui também a lógica do estágio. E aí o próximo registrador, que é esse aqui. Esse é o bem central, o ID é X. E aí está aqui a lógica dele. E aqui, né, não teve a instanciação da ULA, eu não lembro onde é que a gente instanciou a ULA, na real. No estágio de Ah, execução. no próximo, é verdade. Verdade, verdade. E aí, é que eu achei que tava junto, a gente tinha escrito tudo junto, eu não vi que a gente tinha separado. Mas aí quem está acessando o controlador da ULA e da ULA, os dois aqui. O registrador, o último registrador intermediário, que é. Opa, na verdade é esse aqui. É X em memória. Tá aqui a instanciação dele. Agora do estágio da memória, que é esse aqui, que tem essa parte aqui também. A memória de dados, no caso, que é aquela lá de cima. Cadê? Era de instrução que a gente deixou lá no começo. Eita. Essa aqui, ó, de instruções, que era do primeiro estágio, né? Aqui. E aí desce, cadê? Da memória. E aí tem do último registrador intermediário, que é esse aqui, né? De memória write back, que está instanciado aqui. E um MUX, que é esse MUX aqui. A gente também botou. E aí foi isso. A gente separou assim, visualmente ficou bom. Cada estágio separado, né, por cada registrador, depois o estágio. Registrador, depois o estágio. E aí ficou bem visual. E aí tá aí. Aí rodou. Eu não vou botar para compilar aqui que vai demorar, o Pedro já compilou. E aí ele vai abrir aí e continuar da próxima questão. Cadê aqui? Compartilhar aqui. É, a tela aqui inteira. Tá compartilhando aí? Ó. Aí, o código, como o Matheus falou, a gente deixou bem separado. As instanciações dos módulos não mudou muito, porque os módulos continuaram iguais, né? A gente só mudou algumas coisas, que a gente mudou alguns nomes de fios aqui, por motivos, para ficar mais fácil de achar. Aí rodamos aqui, temos o RTL. Cadê o
mais de longe. Ah, chegando aqui com o circuito assim por fora fica igual, né? Mesma coisa, com o clock lá dividindo. Aí o nossa ela ficou assim, cheio de registrador, porque agora, né, a gente tem alguns registradores para cada estágio, tem mais alguns registradores, porque lá na imagem, que nem o Matheus estava mostrando, mostra como se fosse um só, né? Mas cada um daqueles um só são vários, porque tem o para guardar o a cada coisa que vai prezar, né? Cada estágio precisa de umas coisas que você vai prezar do estágio anterior para usar no próximo estágio. Aí ficou com um monte de registrador, o bloco de controle aqui igual o que era do Uniciclo, porque a gente também não fez nada de tratamento de hazard nem nada, então não teve nada para mudar. Não pediu no relatório, ia dar um trabalho do cão fazer hazard, controle de hazard, então não tem. Controle da aula aqui também bonitinho, tá? A aula aqui também, como que nem estava antes. O que mais tem de interessante? Memória de dados, memória de instrução, o bloco de registradores aqui, né, com os vários registradores, os 32. Aí contei, ver se tem 32. Aí, mas até não acho que não tem nada tão interessante. A implementação também tá mais simples. A do multiciclo ainda tinha umas coisas mais interessantes, né? Tinha máquina de estados e tal, mas esse aqui tá é só isso mesmo. Aí, tem mais alguma coisa importante de mostrar no circuito? Acho que não, né? Eu acho que Aí, não. Você mostrou tudo aí. é, Você deu zoom ali, deu pra ver que cada tem vários registradores dá para X, mostrar aqui vários. Aí, ó. esse aqui são do estágio de execução, né? A gente tem o do read data, do levar ao imediato, porque a gente vai precisar ainda do imediato na execução, né? Para fazer aquele é, restaurador fonte um com imediato. Tem esse ALSCR, que a gente usou também, o ALOP, que a gente É a do source, calculou né? Que é antes. se é 0 ou 1 lá da fonte lá da ULA. Se ela pega no gerador de imediatos ou se pega do É, banco de registradores, né? isso. Esses aqui, o ALOP, o Func7, Func3, porque o controle da aula vai usar e a gente pegou, tem que trazer eles da instrução anterior para a instrução de execução. Tem que mais? Tem os de Ali memória. pra direita de memória. Os de memória que a gente tem que levar aqui, né? O memWrite, os controles, que a gente botou o controle, tá no estágio ID, né? De Instruction Decode, né? O Instruction Fetch. Aí a gente tem que levar para frente, então tem que levar lá para até o estágio de memória, levar o memWrite, os de controle, levar o que a gente vai escrever, né? O memWrite data, o resultado da ULA também tem que levar. Aí tem todos esses monte de registrador para cada. Write back O, também tem vários. então, aqui do write back tem o mem2rec, que é o controle lá para saber o que vai ser escrito na memória, se vai ser escrito da memória ou do registrador. Se vai ser escrito no registrador, coisa vinda da memória ou da saída da ULA, na verdade. Aqui o read data ainda, que estava desde lá do começo, que a gente tem que levar o que a gente vai escrever, né? Desde o começo não, né? Mas desde da execução. O allo result também, que a gente sempre vai usar, então também tem que levar até o final. Aí tem o regwrite também, um controle para permitir escrita no registrador. Todos esses aqui, né? Que o E são vários, lá no são cantinho aqueles esquerdo, se quiser mostrar lá no cantinho lá na esquerda, tem o IF lá. O ID, tem na real. do É, ID, o né? ID. Da instrução. Mas esse é tranquilo que é só instrução. Ele ainda não fez o controle, né? Então ele não tem o controle de fez no ID, então para levar para o ID não precisa levar muitas coisas, não precisa levar os sinais de controle nem nada, que ainda não foram Esse é o começo feitos. de tudo, né? Acho que beleza, né? Aí É, para os requisitos físicos e cadê? Então aqui, né, no relatório a gente botou as fotos, as coisas, a gente não abriu tanto assim, porque também já tá aí no Uniciclo, né? O bloco de controle, a ULA, tal, tá tudo lá no Uniciclo, então a gente não abriu ele de novo para não se repetir, né?
E aí para os requisitos físicos, deixar aqui o Matheus mostrar mais dos requisitos. Eu achei que tu queria mostrar, porque tu que compilou. Ah, posso mostrar aqui Mostra aí, então. Tá aqui. melhor. Tá. É, os requisitos é aquela coisa, a gente vem aqui no, na tool na ferramenta do Time Analyzer, né? Não, esse aí é temporais, né, no caso. Para os temporais. O físico, cadê o físico? Para os O físico temporais aqui. é lá na página inicial lá, tá ligado? Só que Aham. ali no Compilation Report, tá vendo? Não, é tipo, entre o arquivo do pipeline e o tab there. Ah, era Isso. aqui mesmo no Aí, cadê? análise, síntese, Isso né? mesmo. Cadê? Utilization, mais pra baixo um pouquinho. O de Resource Utilization by Entity. Aqui é resource Mais pra cima, calma aí. utilization. Pá. Isso aí, ó, boa. Aí, tá. Não precisa mostrar isso tudo, né? Aí mostra que as, as ULAs combinacionais, né? Os ALUTs, os registradores lógicos dedicados também. Esse aqui a gente precisou de bem mais bits de block memory bits do que os outros, né? Inclusive a gente vai falar mais na comparação, mas esse como teve, eu acho, muito mais registrador, muita mais coisa pra gente guardar, precisou mais de memória, mais bits de memória. É. Se quiser mostrar do relatório mesmo, quando for mostrar dos requisitos temporais, pra não ter que rodar lá, botar tempo de clock de novo. É, tá ela lá, né? Tem que botar lá constante, botar o tempo de clock. A gente já botou, tão aqui. Mas é até mais fácil, eu acho que fica mais fácil de ver aqui no relatório, porque já tá tudo direitinho, né? Os requisitos físicos aqui, que nem tava lá, mesma coisa. Como aqui a gente fala como que a gente chegou, né? Para sempre deixar o tutorial para pegar de novo. O, os temporais também aqui. Um, o tempo de setup já do pipeline a gente já vê que foi um pouco menor, mas já, depois a gente já a gente vai falar mais disso. E aqui o tempo de setup, esse primeiro, o tempo de hold e o tempo do clock pro output, esse último aqui, na versão. Esse aqui não melhorou muito, não. Não sei se esperava também, mas beleza. Aí, você quer falar da análise de onda? Pode Da ser. simulação? A gente conseguiu rodar. É, que você finalmente conseguiu fazer rodar aí mostrar aí. Deixar você compartilhar, então. Tá vendo, né? Data pra ver aí, beleza? A gente conseguiu rodar a simulação de ontem pela primeira vez. Não O dá pra complicado comparar com os outros, porque o dos outras vezes a gente não conseguiu fazer rodar, mas porque não tem. A gente também não tem muito padrão para saber se está correto ou não tá, justamente porque a gente nunca viu a simulação de onda antes. Mas esse foi o resultado. Você mostrou aqui em cima. Esse aqui foi o resultado, tem o clock. Eu cortei a porra das entradas, né? Mas agora já foi. Tem o as clock, o instruções PT. aí, E foi tá? essa que gerou a simulação de onda. A gente espera que esteja certo, viu? Frequência máxima tá aqui. A gente usou essa aqui, 240. Opa, 240 MHz. A frequência máxima é aquela história também. Depois que você vai lá, faz aqui a simulação, time analysis, depois de compilar, claro. Você vai lá e pega a frequência máxima lá, define um clock. Opa, e ela apareceu aqui. E aí, tá, aqui tá descrito. E aí aqui ele Parte pede importante, né, de comparar. que isso aqui a gente estava falando tudo do item 1.2 aqui, né? Que é o que tem em todos os outros relatórios, outros laboratórios, né? Mas aí o 1.3 ele pede para a gente comparar os requerimentos físicos e temporais dos nossos três processadores, né? Aí a gente foi lá, montou a tabelinha aqui para ficar mais fácil de visualizar, mas se quiser conferir, vocês conferem lá. Aí tem do uniciclo e do multiciclo do pipeline, né? Em relação às combination alutes, né? A gente vê que o que tem menos é o multiciclo, né? E a gente acredita que isso seja pelo fato do multiciclo meio que é, utilizar de forma mais inteligente os recursos que ele tem, entendeu? E aí isso acaba gerando uma menor quantidade de combination alutes. O pipeline é o mais complexo, por isso que ele tem mais. E o uniciclo fica um termo, um valor intermediário, né? E aí, aqui, falando rapidão aqui, né? Desses dois tipos de requerimentos físicos, né? DSP blocks e virtual pins.
pelo que a gente pesquisou, né, DSP blocos estão relacionados com operações de multiplicação e divisão, né? E aí a gente sabe que nos nossos três processadores a gente estava lidando só com essas instruções aqui, né? É. E A elas gente não não implementou envolvem nada de de. multiplicação, graças a Deus. Exato. E aí eram basicamente a gente estava trabalhando com soma, subtração e em, OR, né? Operações lógicas. E aí por isso que DSP blocos eles eram desnecessários, né? Não tinha nenhum em nenhum deles. E de virtual pins é porque é, pelo que eu entendi, pelo menos, a gente teria que especificar na hora de fazer o nosso código, né, que a gente queria alguns pins virtuais, e a gente não especificou, obviamente, e é como se todos os pins do código tivessem ido para as entradas físicas da placa FPGA, né? Não que a gente estivesse usando uma, mas se a gente fosse usar, iriam todos para as entradas físicas. Então, no caso, todas as entradas, etc., que a gente fez, nenhuma delas seria virtuais, e por isso que deu zero. E aí, voltando aqui, ó, Dedicated Logic Registers. Obviamente o pipeline é o que tem o maior, né? Porque o pipeline tem justamente, vou pegar aqui na imagem, esses registradores. Opa! Esses registradores aqui, os intermediários que são gigantes, eles são bem maiores do que 32 bits, né? E aí, isso acaba gerando um número maior no pipeline. O multiciclo também tem registradores intermediários, né? Que a gente viu lá, MDR, IR, etc. E aí isso aí também aumenta o Saída número da de. ULA também, que a gente teve que botar no multiciclo, um registrador lá. Então, É, mais um. E o uniciclo é mais simples, né? Tem os registradores padrões que tem nos outros também. E Só. aí, block memory bits, uniciclo e pipeline, mesma quantidade, justamente porque os dois têm duas memórias, uma de instrução e uma de dados. E o multiciclo tem exatamente a metade, porque é Só uma uma memória mesmo. só para os dois, né? A diferença entre a arquitetura Harvard e a arquitetura von Neumann, que a gente escreveu aqui embaixo também. E aí, qual é a próxima questão que eu nem lembro? Comparar os requerimentos temporais. Tá. Ah, é, de execução. Esse aí você pode falar se quiser usar o que a gente escreveu no relatório. Cadê? Tá. Compartilhar aqui já o do tempo de execução do programa, né? Aí, para o tempo de execução, aquela. Por ciclo é muito simples, né? É só fazer todas as instruções. Demora um ciclo, né? É porque por isso o nome é uniciclo. Então, a gente tem aqui no HARS, a gente vê aqui. Então, são essas as instruções. Tá mostrando aí? Tá, né? Tá, tá. Essas são as instruções que a gente vai ter. São uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, 20. 20 Se quiser instruções. mostrar, Pedro, você pode. Tem ali no Tools, foi assim que eu vi lá. Que era, você bota Tools, aí você vem ali, ó, Instruction Counter, tá vendo? Ali em cima, no meio mais ou menos. Olha, Tipo, aí você conecta no programa e bota ele pra rodar. E aí isso aí, pelo que eu vi, tinha dado 20 cravado. Foi daí que eu tirei 20. Tá, o seu deu 19 por algum motivo. Ah, você tá comentado ainda, o Lui lá? ah, tá, eu não tinha mudado. Cadê? É, Aqui. mas dá 20 instruções. A gente não tirou do nada, não. Foi o Hart que falou pra nós. Interessante. Um, 20. Bom, 20. Isso. Ó, chique. E eu contando aqui na mão, tá ligado? Não, era 20. Pelo menos assim, se a gente for culpar alguém, é o Hars, né? Não é a nossa contagem. Justo. E aí já mostra aqui separado, né? Quantas do tipo R, quantas tipo I e tal, que a gente botou aqui também, né? Porque vai ser importante para o multiciclo. E cada tipo de instrução vai ocupar tanto de ciclo diferente, né? Mas beleza, aqui no uniciclo são 20. Todas demoram um ciclo. São 20 instruções, um ciclo por instrução, e o tempo é o inverso da frequência, né? A nossa frequência lá de clock tinha dado esse valor aqui, né? 48,87 MHz. Então No, a no gente tem caso da frequência máxima também, né? O melhor caso, vamos é, dizer assim. o melhor caso, a frequência o Fmax lá que a gente pegou, tinha dado isso aí. Então o nosso tempo por instrução, 20,46 nanosegundos. Fazendo a multiplicação, temos 409 nanosegundos para executar esse DE1.S no uniciclo. Já para o multiciclo, a gente vê, né, quantas etapas, é um ciclo por etapa, né, não é um ciclo por instrução. Então a gente tem que ver quantas etapas cada instrução faz. O, o T é o tempo por instrução, né, que na verdade é por etapa aqui,
É a mesma coisa, só um sobre a frequência. No caso do multiciclo, a frequência máxima foi bem maior, como esperado, né? Porque agora a gente está fazendo vários ciclos por instrução e não só um, então a frequência tinha que aumentar mesmo. Tem uma frequência de 315, então o tempo por etapa, por ciclo, é só 3,17, bem menor. E aí a gente calculou a CPI média para ver quantas foram, né? E aí a gente tem quantas etapas cada um vai. Então, tipo, as instruções do tipo R, tem que mudar que a equação que acho que tá faltando coisa aqui, mas tudo bem. É que tá agrupado na real, mano. É porque se instruções tipo R. Ah, Então, mas tá. é É porque, tipo tipo, R é R, 4. Aí, e aí, tipo. porque tem umas instruções aí que a gente não trabalhou, tá ligado? Tipo, A de I, já o R, tipo, tem umas que teve que entrar tudo como, pelo que eu vi, era tudo quatro ciclos, entendeu? É, não, o ADI é igual as do tipo R, é o mesmo tanto de etapas. Todas tipo I, né? O LUI também. 14 eu acho que eu não sei se é 6 mais alguns A de I, mais algumas outras aí, que aí deu 14. E elas levam Acho que 4, a gente falta 4, quatro. Que mais? 4 ciclos. Aí Tipo S, tem, tipo B. tem 3 loads, tá vendo? Bem, a gente tem. Tá separado que a gente tá contado, confia. Tipo, tipo, com imediato, a ADI e o LUI também são quatro etapas para fazer. O load são cinco etapas, que é mais demorado, né? O store são quatro também, então acho que o store tá nessa também. E três são as de pulo, né? Os back, Sim, que o é os JAL dois. incondicional. É um back e dois já, eu acho que tem. Vai dar 3 aí. Aí, bem, faz sentido. Então tá certo, tá É que certo. tá Assim, agrupado, elas estão agrupadas, né? beleza, aí deu essa CPI média, né? Tipo, quantas instruções precisa de cinco etapas, três load precisa de cinco etapas, 14 precisam de quatro etapas e três precisam de três etapas só. Aí divide por 20 para ter a CPI média, a gente teve a CPI média de 4. Aí substituindo na equação, a gente tem 20 instruções, vezes a CPI média de 4 ciclos para cada instrução, uma média de 4 etapas por instrução, vezes o tempo, né, 37, a gente conseguiu um tempo de execução de 253 nanosegundos. Você vê que é bem menor do que os 409 do uniciclo, né? Então, que bom, o nosso multiciclo está mais rápido que o uniciclo. Se não fosse, ia ser ruim. Agora, para o pipeline, a gente tem que ver os hazards, né? A gente tem que ver quanto que gera bolha. Se a gente tivesse sistema de forwarding e tal, esses tratamentos de bolha, poderia ser bem menos, né? Poderia ser um hazard, podia dar uma bolha só. Mas a gente não fez nada, então cada hazard que vai ser umas três bolhas. Aqui na primeira, eu mostrei aqui nessa tabela, temos o LUI com registrador de destino no X3 e logo em seguida o AD com o registrador fonte sendo X3, né? Então a gente já sabe que são rasas de dados, vai ter que esperar o LUI terminar, fazer o write back, para o Ed conseguir fazer a segunda etapa, né? A de structure decode para pegar o valor do registrador X3. Tem que esperar esse aqui escrever no X3 para esse aqui poder pegar no X3. Então são três bolhas, né? A bolha da execução, da memória e do write back aí esperando para fazer. Então, esse aqui já dá três bolhas. O back, tá, então, toda vez que pula, né? A gente vai ter que esperar o cálculo do pulo. A gente também não fez aquele negócio que a gente faz para calcular o pulo na segunda etapa, então a gente está calculando o endereço do pulo só na etapa de execução. Então são mais três bolhas aí para esperar, né? Aí toda vez que pula, né? Quando não pula, tudo bem. Mas quando pula, tem essas três bolhas. Aí a gente assumiu que pula uma vez só. Todos os pulos a gente pula uma vez só. Então tem o back, o outro JAL. Aqui o ID de novo a gente tem o rastro de dados, porque ó, o JAL vai deixar escrito no X0 o endereço, né, o PC. E aí o ADI ele utiliza como registrador fonte o X0. Então tem que esperar o JAL escrever para poder fazer o ADI de novo um rastro de dados. O SaveWord também, né, que rasa de dados, porque ele usa como registrador. Aqui tá. Esse aqui é bom de confundir, inclusive, né? Que
Aqui normalmente é onde fica o registrador destino, né? Aqui é o primeiro registrador, normalmente é o registrador destino, mas no Store Word ele é registrador fonte também, porque Store Word não tem registrador destino, né? Então a gente precisa esperar o AD calcular esse valor, botar no X5 para a gente poder fazer o Safe Word e usar o X5. E o JavaR também pulou de novo, então teve essas 8 instruções que vai ter o hazard, a gente botou 3 bolhas para cada. Então a gente vai ter as 20 instruções que demoram um CPI, demoram um clock só, porque elas são as normais, mais essas 8 que tem mais essas 3 bolhas para cada uma dessas 8. Deu uma CPI média de 2,2, um pouco maior, né, do que o que a gente gostaria que fosse um, não ter hazard nenhum, mas ainda bem tranquilo, porque como a gente pode ver, calculando aquele tempo por instrução da mesma forma dos outros, a gente tem, é bem rápido até, só 4 nanosegundos, que a gente conseguiu uma frequência máxima bem alta também para esse pipeline. Então, essas 20 instruções, vezes 2,2 ciclos por instrução, em média, vezes esse tempo de 4 deu 183 nanosegundos. Então, a gente conseguiu ficar ainda melhor do que o multiciclo, mesmo com os hazards, ainda continuou um pouco melhor que o multiciclo. E, com certeza, né, bem melhor que o uniciclo, que era os 409. Então, vamos falar até que valeu a pena fazer o pipeline. Deu um desempenho significativo. E a gente até fez aqui um textinho para mostrar essas coisas. O, dá para ver também que o pipeline, se ele não tivesse bolhas, né? Com a CPI de um, isso aqui ia ser 20 vezes 1 vezes 4, ia dar o quê? Só uns 80 nanosegundos, né? Ia ser absurdamente mais rápido, mas a gente sabe que nunca é assim o ideal, né, do pipeline, porque sempre vai ter bolhas. E a gente vê só de fazer o forward, já diminuir essas 3 bolhas para cada, para só uma bolha para cada hazard, a gente teria aqui já só um 20 mais 8 aqui, 28 sobre 20 ia dar só um ponto o quê? 1,2, 1,3, Ponto também ia 4. ser bem mais rápido do que isso aqui. Então a gente vê que o pipeline foi bem mais, um desempenho bem superior mesmo sem o forward já deu alguma coisa, então mostra que faz uma diferença, né? Eu acho que era o ponto de pedir isso aqui, Essa comparação é. essa comparação. Eu acho que é exatamente pra gente ver isso, né? Como a melhora, o multiciclo já ganha uma memória quase de 2 de desempenho, né? Porque vai de 400 para 250, então quase 2 vezes mais rápido. E É, é, porque é tipo, pela fórmula, né, de tempo de execução, né, que é I vezes CPI vezes T, né, tipo, quando você faz o I igual para todo mundo, aí tudo depende de CPI vezes T, né, e aí, por exemplo, o Uniciclo tem a CPI bem baixa, mais o T, é alto, o T é alto, continua. né, a frequência, né, que se traduz em T fica alto, Por e causa aí o... dos load, né? Por causa das instruções demoradas de acesso à É, memória são bem mais demoradas, deu para ver que é bem mais demorada que as outras. e aí o multiciclo ele tem a CPI alta, mas como a frequência é bem alta também, o tempo de clock fica menor. E aí, tipo, só que como é desbalanceado, né? Um tem uma CPI boa e um tempo ruim. O outro tem a CPI ruim e o tempo bom. E aí o pipeline ele é equilibrado, né? Ele tem uma CPI bem baixa e uma frequência relativamente alta também. E aí acaba que o tempo de execução compensa, né? Fica o menor de todos, porque ele é mais equilibrado. Top, né? Então, acho que é isso. Esse vídeo foi um pouco mais curto, porque também não tem tanta novidade. Os módulos são do Uniciclo, não tem mais tanta coisa, né? O importante, eu acho que era essa comparação, que era toda a combinação. Acho que tá aí, tá tudo certo. Mas alguma coisa que você queria adicionar? Acho que não, acho que a gente fez certo, porque no final das contas deu o que era para dar, né? O pipeline foi mais eficiente, né? Então tá top. Então, acho que é isso. Bom final de ano aí para quem estiver assistindo nosso vídeo. É, É, verdade. boas férias. Feliz Natal aí, galera. Valeu, falou. É isso. Obrigado. Parar aqui de gravar. Aí.